trabalhos corporais aquáticos e o aprendizado de limites. É bastante interessante pensar como nas massagens de forma geral, mas na água principalmente, a gente pode aprender muito sobre limites, sobre contornos. E isso justamente através da extrema proximidade, através do contato com a água e com outro corpo humano, através dessa proximidade, dessa conexão muito forte, a gente vai aprendendo não só sobre fusão, sobre entrega, sobre dissolver sensos de defesa, algum senso de precaução, de precisar se proteger, mas também um senso de auto-organização, um senso de limite, um senso de que a gente não só pode se entregar e confluir, fluir conjuntamente com uma outra pessoa, mas também pode se distanciar de uma forma nutrida, de uma forma estruturada, mas tendo essa consciência desse movimento de separação também como um movimento de afeto, e não só um movimento de aproximação, um movimento de conexão. E essa noção do afastamento, por exemplo, no término de uma sessão, não necessariamente é visto como uma desconexão, como uma questão de perda do afeto, mas é como se a água criasse uma substancialidade, criasse um senso palpável de algo subjacente, algo que sustenta a gente num nível físico e energeticamente de forma mais sutil, metafórica, também em níveis emocionais e mentais e mesmo intuitivos, que quando a gente se separa, a pessoa, por exemplo, deixa a gente no final da nossa sessão ali pra gente respirar, e mesmo quando a gente sai da água e vai voltando ao nosso senso de realidade comum, esse senso da nutrição que houve durante a sessão, ao ir terminando, nesse afastamento, ao invés de uma desconexão, há uma conexão não mais através do meio físico, através da água, através do contato, mas é como se a gente tivesse algumas noções de amparo interno, num senso de individualidade e ainda uma conexão com o entorno à volta. Então pode ser muito interessante quando a gente está na sessão com a proximidade e ao mesmo tempo quando a sessão termina, a gente tem esse senso da individualidade que de alguma forma ficou ressaltado. E é muito diferente quando a gente aprende através da nutrição do contato, da nutrição da proximidade, que num momento termina e a gente sente que a gente foi muito gentilmente, elegantemente devolvido para a gente mesmo e para a nossa própria companhia. É muito diferente de aprender através da nutrição do contato pleno do que aprender através da frustração. Porque muitas vezes a noção que a gente tem de limite, seja como criança ou eventualmente crescendo como adolescente e adulto, é, por exemplo, com os pais, vamos dizer, quando não tem paciência com as crianças, sai daqui, moleque, chega, vai pro seu quarto, não me incomoda tanto assim. A gente pode aprender o limite no sentido de a minha proximidade não é bem-vinda, o meu anseio de afeto, de receber aconchego não é bem-vindo, ou na adolescência, nossa, a pessoa que eu gostaria de me aproximar, ou os grupos que eu quero fazer parte, talvez eu não me sinta tão aceito, ou o pessoal talvez aqui em algum lugar sentir que a minha presença não é tão afim, não agrada tanto, então eu aprendo a fazer um jogo de aproximação, desaproximação, então vou aprendendo os limites do que pode, do que não pode, mas em geral muito pela questão da frustração do contato. Não houve um contato, eventualmente eu não me aproximei quanto queria, ou recebi mensagens, ou acreditei em mensagens que não necessariamente eram corretas, de que eu não era bem-vindo para me aproximar tanto, então eu aprendo a ser respeitoso, a chegar mais ou menos, ou a nem chegar, né? E a água é um meio que traz essa sensação de pode chegar, pode vir aqui, eu vou te pegar e vou te flutuar um pouco. Então quando a pessoa pode ter essa oportunidade com outro ser humano, esse nível de receptividade, de ser realmente bem-vindo no nível corporal, sensorial, na água, de receber esse aconchego, essa proximidade não vão grudar as duas pessoas para frente de modo que as fronteiras se borrem, se percam. Pelo contrário, esse de nível de eu fui tão bem aconchegado e a água traz esse elemento num nível simplesmente fantástico, eu fui tão bem aconchegado, fui tão bem recebido por outro ser humano que aos poucos eu posso me distanciar dele nutrido e ter um outro senso da individualidade. Então essa aprendizagem, esse ciclo de contato pleno, satisfatório, com grande carga de informação sensorial, vai dando outras noções posteriores de autonomia, de solitude, de estar consigo mesmo, sem o amparo do outro, mas sabendo que eu fui extremamente nutrido quando eu estava recebendo o amparo físico e todas as reverberações emocionais e psicológicas que isso também vão ter. Então, esse é um aspecto muito interessante que o toque e a água, essa conjugação desses dois fatores, traz de uma maneira bastante reeducativa, bastante interessante e de forma quase ímpar. A gente aprender sobre limites, aprender sobre respeitos, aprender sobre dignidade no contato, mas através de contatos mais intensos, através de contatos mais plenos, através de
pode chegar, fique à vontade que eu vou te pegar aqui, flutuar, e confie e aproveite, receba tudo o que você tem para receber. Porque quando tem esse afastamento, essa carga das necessidades de carência infantil ou das ambiguidades adolescentes é como se fossem dissolvidas numa noção de que eu posso estar num contato pleno e íntimo com outra pessoa e posso me afastar e ainda estando em contato comigo, sabendo que eu tenho a capacidade de retomar o contato nos momentos que forem necessários. Isso vai acontecendo não só na água, mas é como se essa mentalidade do aprendizado através do contato e de ter um senso de limite, um senso de fronteira individual, vai se desenhando de uma forma muito mais orgânica e vai se generalizando para outras áreas da vida. Então, a água traz isso de uma maneira bastante especial. A organização, a consciência de limites, de fronteiras, não só através da frustração, a frustração do sai daqui, me deixa em paz, não atravessa esse território, mas não. A gente vem, tem um contato nutridor e depois vai um afastamento muito gentil. Então, essa sinfonia desse contato que acontece às pessoas na união e também no distanciamento, mas o distanciamento que tem algo subjacente é algo bastante interessante e uma das educações que a água pode trazer bastante incríveis.